Quem vai ler para nós Apocalipse 17, verso 1? Veio dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem aqui, mostrar-te-ei o juízo da grande prostituta, que está sentada sobre as muitas águas. Então, um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, das 7 pragas, ele chama João e diz: João, vem aqui, vem para cá, eu vou te mostrar uma coisa aqui. Eu vou te mostrar o julgamento. Essa palavra julgamento aqui quer dizer condenação. Por que a meretriz, ou a grande meretriz, ela está sendo julgada ou condenada? Quando nós vamos ao capítulo 16, o capítulo anterior, no capítulo 16 fala do secamento do rio Eufrates, a 6ª praga. E depois fala na 7ª praga. Entre muitas coisas, nós encontramos na 7ª praga, e é bom que nós tenhamos essa visão da 7ª praga. Veja o verso 19. Alguém poderia ver para nós o verso 19? E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Então veja bem, a expressão máxima da ira de Deus, ela acontece na 7ª praga. E Deus então, ele dá o cálice da sua ira para Babilônia, a grande meretriz, a grande prostituta. E quando nós olhamos então a 5ª praga, ou melhor, a 6ª praga, o secamento do rio Eufrates tem que ver com o povo de Deus sendo desiludido com Babilônia. E seca-se as águas, a retirada do povo de Babilônia. Como no passado, Daniel 5, houve um desvio do rio Eufrates e o inimigo chegou e avançou sobre a Babilônia. E ali foi a queda do Império Babilônico. Foi pelo secamento do rio Eufrates. Isso aqui aponta para a lei de Deus que vai aparecer no céu. E o povo vai ver aonde erraram em relação à lei de Deus e aonde eles estão, num sistema totalmente falso. Então fica aqui, alguns interpretam como sendo esse anjo da 6ª praga. Alguns interpretam como sendo o 7º anjo. Quando a gente vê o anjo chamando João, ele vai sair de uma situação e ele vai para outra situação em termos de visão. Tá? Prefiro aqui acreditar que seja o 7º anjo, mas se alguém colocar o 6º anjo também, alguns colocam o 6º anjo, não há dificuldade. Também não faz diferença a questão da visão profética. Então esse anjo ele vai mostrar a João uma meretriz, ela é chamada uma grande meretriz, e ela está assentada sobre muitas águas. Essa expressão, estar sentada, ela ocorre no Apocalipse capítulo 18. Então, nós encontramos no capítulo 16 a taça da ira de Deus sobre Babilônia, ou taças da ira de Deus sobre Babilônia. Nós encontramos no capítulo 17 a visão da condenação de Babilônia. Nós encontramos no capítulo 18 uma ampliação porque a Babilônia está sendo condenada. E aí nós conseguimos ver a questão do estar sentada. No capítulo 18, no verso 7. Alguém poderia ler para nós? O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma:
Estou sentada como rainha. Viúva não sou. Pranto nunca hei de ver. Então, quando se fala de uma grande meretriz sentada sobre muitas águas, ela está reinando como uma rainha. Ela está tendo domínio sobre os povos. Nós conhecemos muito bem que povos, segundo o capítulo 17, o verso 15, são águas, águas são povos, multidões e nações. Então, essa é a visão. Então, o anjo está chamando João, João, vem para cá. Vou te mostrar porque essa grande meretriz ela está sendo condenada. Ela vai receber o cálice, ela está recebendo o cálice da ira de Deus. E a primeira coisa que se fala dela é que ela está sentada sobre muitas águas. Ou seja, ela é como uma rainha. Ela é a rainha. Tá? Reinando aqui na terra. E ela está dizendo que ela não é viúva. Quem é o marido dela? Ela não, ela parte isso, mas ela não tem marido, ela tem amantes. Ela é uma prostituta. Então nós temos que ver que este mundo ele vai acabar num cenário de prostituição. Vamos entender isso aqui. Se a gente vai para Isaías 47, diz que Babilônia é a senhora dos reinos. Então, uma rainha reinando sobre os povos. Não sou viúva, pranto, ela se glorificou, ou seja, o orgulho também é um pecado dessa prostituta. Então, 3 coisas que nós encontramos acerca dos seus pecados. O orgulho, quer dizer, a sua exaltação, e foi justamente aquilo que levou à construção de uma torre chamada Babel, de onde surgiu o termo Babilônia. Foi a exaltação humana. Quando nós olhamos a questão da torre de Babel, não sei se a gente estudou aqui, e ali Cleito, não posso falar Cleito, falou sobre esse parênteses às vezes que há na profecia, tem no livro de Gênesis também. Vem apresentando a linhagem de Sem, ali a linhagem de Noé e tal, e chegar em Sem. E aí há uma pausa para mostrar a Torre de Babel. Tá? Ou seja, a Torre de Babel foi uma tentativa de Satanás para ofuscar a necessidade da vinda de um Salvador. Nós não precisamos de um Salvador. Nós podemos chegar até o céu com uma torre. E quando nós olhamos para a escada de Jacó, nós estudamos no capítulo 28 de Gênesis, que a única maneira que nós temos de chegar ao céu é por uma escada. E essa escada é Cristo. Não por uma torre que o ser humano constrói. Uma torre que o ser humano se glorifica com ela. Então, a grande Babilônia, ela é um monumento, desafio a Deus. Aqui na Terra. Então, a Terra está para finalizar com uma torre cuja tentativa é de chegar até o topo do céu. Ela está sendo construída. Cada dia estão colocando tijolos nela, cada dia mais e mais homens estão fazendo parte dela, e cada dia mais o alvo é chegar até o céu. Quando nós olhamos agora o verso 2 do capítulo 17, o outro voluntário lê para nós. 2:17? Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi com que se embebedaram os que habitam na terra. Então vejam bem, uma prostituta, tá? E aqui fala da sua prostituição. E a sua prostituição é com os reis da terra, ou seja, os governantes da terra, ou os líderes de nação. Então, ela entra numa relação contrária à vontade de Deus. Aqui nós encontramos o casamento da igreja com o Estado. É uma união que Deus nunca queria que acontecesse. Nós vamos ver aqui alguns textos. Deixa eu ver se eu deixei alguns textos aqui.
quando se corrompeu a igreja primitiva, ou a igreja primitiva é a mesma coisa, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e poder de Deus. E para que pudessem governar a consciência do povo, perdão, irmão, quis espirrar, mas não espirrou. Buscou o apoio do poder secular. Disso resultou o papado, uma igreja que dirigiu o poder do Estado. Então, nós vamos entender aqui que Satanás tem uma maneira de reinar. Cristo tem outra maneira de reinar. E a besta tem uma outra maneira de reinar. Como é que a besta reina? Como é que o papado reina? Como é que o dragão reina? E como é que Cristo reina? Então vejam bem, a história do passado, ela vai se repetir em Apocalipse 17. Do mesmo jeito que a igreja no passado, se fala de igreja, se fala da igreja primitiva, da igreja que surgiu logo após a Cristo morrer na cruz, a igreja dos apóstolos, depois que vieram, e houve um declínio espiritual, e nesse declínio surgiu o papado. E o papado, o período papal, foi o período em que a igreja se aliou ao Estado e ela conseguia direcionar a sua vontade sobre o Estado, para que o Estado fizesse a sua vontade. Tendo essa visão, irmãos, vocês podem perguntar, interromper, contradizer, tá? Nós vamos aqui sair estudando o assunto. Quando nós encontramos, diz que com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então agora vamos ter essa visão. O planeta Terra, as nações, os reis da terra, um sistema religioso apostatado e a humanidade, os habitantes da terra, todos, o quê? Embriagados. Quando eu falo todos, tem exceção, mas estamos colocando aqui os perdidos, tá? Aqui já é a questão dos perdidos. Então, por que Babilônia é assim condenada? Porque ela deixou todo mundo embriagado. E porque ela prostituiu. E porque ela está sentada como rainha. Ficou claro esse quadro? Alguma dúvida? Algum pensamento contrário? Algum pensamento que queira acrescentar aqui? Esse comentário acho que nem é, pastor. Isso aqui está citado no Grande Conflito, mas tem finais. Tá? Mas não está no Grande, é uma citação do Grande Conflito. Então, quando se fala em prostituição aqui no Apocalipse, lembre-se sempre disso. Isso é uma regra básica aqui, tá? A igreja se unindo com o Estado. E o Estado fazendo a vontade da igreja. Tá? A embriaguez ali, ela contaminou todos, né? Ela contaminou todos, tá? Então aqui todo mundo embriagado. Todo cambaleando assim, né? Com o vinho de Babilônia. Esta é a proposta do anjo. João, vou te mostrar por que Babilônia recebe o cálice da igreja de Deus. Porque ela se glorificou a si mesma, porque ela se prostituiu com os reis da terra e porque ela embriagou os habitantes da terra. E no verso 3, transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escalarte. Então João ele vai ter a visão. Primeiro o anjo chama João. João, vou te mostrar alguma coisa. Agora o anjo está mostrando a visão para ele. E a primeira coisa que é mencionado, que ele é transportado em visão. Essa expressão transportado, ela ocorre pelo menos em 2 vezes mais no Apocalipse. No capítulo 4, fala que João ele é levado em espírito até uma porta aberta no céu. A irmã White diz que essa porta aberta é o lugar santo do santuário celestial. Por falar em irmã White, irmãos, as nossas convicções, elas têm que ser centralizadas na palavra e elas têm que ter respaldo no dom profético.
Porque se nós não tivéssemos respaldo no dom profético, posso ser que a gente dê algumas escorregadinhas na questão da profecia. E o dom profético, ele dá confirmação e veracidade à interpretação profética. Amém. Então eu sou apaixonado pelo dom profético. Tá? Porque sem o dom profético, as minhas convicções podem ser erradas. Mas quando eu encontro recurso no dom profético, aí o quadro da visão se abre. Tá? Então vamos lá. Então a primeira coisa, eu sei que isto a visão é transportada. A outra situação ocorre quando João ele é transportado e ele, em visão, em espírito, ele vê a Nova Jerusalém. Então, pelo menos 2 vezes essa referência ela acontece no Apocalipse. Depois que João ele é transportado em visão, a primeira coisa que aparece é o quê? Um deserto. Deserto aparece 2 vezes, de uma forma muito significativa no capítulo 12. E as 2 vezes ela se refere praticamente à mesma coisa. Capítulo 12 fala sobre o deserto. E depois a irmã White vai definir para nós o que é o deserto aqui. Tá? O deserto tem algum sentido para nós. Alguém poderia ler para nós o verso 6? A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Mulher aqui é o quê? Igreja. Igreja de quem? De Deus. E ela o quê? Foi para o deserto. Foi para o deserto. Tá? É pouco habitado. Não? Vamos lá, isso aqui é interessante. Quando se fala de terra, lugar pouco habitado. E mar é muito Então, deixa eu ver aqui. Quando se fala deserto. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Deixa eu ver só o outro verso aqui. Então, esse é o verso 6. Verso 14. Mesma coisa. No verso 6, diz lá para que ela fosse sustentada há quanto tempo? 1260 dias. No verso 14, o que diz lá? um tempo de metade. Mas Deus deu o que à mulher? Asas. Para quê? Para ela pregar o evangelho? Não, para ela fugir do... Fugir. Olha o que a irmã White vai dizer. Alguém pode ler para nós aí? Está meio... Está cansando, né? Desencadeou perseguição sobre os fiéis com maior fúria do que nunca, e o mundo se tornou um vasto campo de batalha. Durante séculos, ela está falando de 1260 anos, a Igreja de Cristo encontrou refúgio no isolamento e obscuridade. Assim diz o profeta. A mulher fugiu para o deserto. O que é deserto? Isolamento, obscuridade. Refúgio, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 anos. A irmã White é precisa. Aonde vai estar a igreja de Deus quando Babilônia é condenada e está pronta para receber o flagelo de Deus? Deserto. Aonde deserto? Fugindo de novo. Essas montanhas aí do Arabiso aí, entendeu? Entendeu, irmãos? Então, no período em que Deus vai assolar Babilônia, a igreja de Deus está no deserto. Então, João está transportando a nossa mente para o passado e dizendo para nós, olha, aquilo que aconteceu lá durante o primeiro período, 1260 dias, 1260 anos, vai se repetir no final. João, vem para cá. É o deserto. Então, quando se fala de terra, um lugar pouco habitado. Uma besta que surgiu da terra, um lugar pouco povoado. Deserto. Ficou claro isso? Realmente agora deu...
Deu para entender melhor. Ok? Vamos avançar? Diz aqui. Alguém quer falar? Parece que alguém. Pode falar. Não vamos ser irmão, tá? Vamos estudar juntos aqui como alunos. Vamos aprendendo, tá? Voltando ao capítulo 17. Então João vai para o deserto e ele vê uma besta o quê? Primeira palavra que ele vê depois que vê a besta. Escarlate. O que significa isso? Vermelho. E logo adiante, a meretriz, ela vai estar numa cor escarlata. O que significa isso? Qual a diferença de escarlate por escarlata? Qual a diferença? Um é masculino, outro é feminino. Vermelho e vermelho. Então está identificando um poder masculino e um poder feminino. Está lá. Está lá. Tá? Quando eu falo vermelho, estou falando menino. Quando eu falo vermelha, menina. Qual que é o poder feminino assim? Tá, vamos lá. É o poder da grande meretriz. Tendo isso, irmãos, aí o que nós vamos entender? Tá? Nós vamos entendendo aqui no capítulo 17 que é uma besta escarlate, e essa besta, ela tem o quê? 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 2 chifres. 10 chifres. 10 chifres. Obrigado. Mas é bom que você está atento, né? Irmãos, às vezes nós queremos entender 17 sem entender o 12, sem entender o 13. Essa é uma grande dificuldade. Tá? No capítulo 12 aparece um dragão e ele tem quantas cabeças? 7 cabeças. 7 cabeças. E quantos chifres? 10 chifres. E 10 chifres. E além do dragão ser um dragão vermelho, ter 10 cabeças, 7 cabeças e 10 chifres, o que estão sobre as cabeças do dragão? Diademas. Quantos? Acho que são 10, não são isso, pastor? Não. É 12 diademas. Vai guardando esses quadros. Isso é bom para aprender. 7 diademas. Cada cabeça um diadema. Isso tem tudo a ver com a interpretação de Apocalipse 17, tá? Quando nós vamos para Apocalipse 13:1, diz lá uma besta que emerge do mar. Ela tinha quantas cabeças? 7 cabeças. Quantos chifres? 10 chifres. E os diademas? Aonde que estavam? Nos chifres. Olha, irmão, a riqueza dos detalhes da profecia, né? Isso vai ajudar a elucidar o Apocalipse 17. Satanás trabalha de uma maneira e a besta trabalha de uma outra maneira, mas tudo vai se encontra. Tudo se harmoniza. Tudo se encaixa. O diabo tem uma maneira de trabalhar e a besta tem uma maneira de trabalhar. Mas tudo em seu propósito. Ok? Aí João está vendo agora novamente uma besta, e esta besta ela tem 7 cabeças e 10 chifres. E depois nós vamos entrar nos chifres. Os chifres dá uma complicação aí tremenda, tá? Mas aí é o seguinte, né? O Espírito Santo me ajudou em algumas coisas, depois eu quero compartilhar com os irmãos. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu esqueci aqui. Tá? Uma meretriz, a gente tem essa visão. 7 cabeças, 10 chifres. Aí fala, agora vai falar, descrever a meretriz. Apocalipse 17, vamos voltar para o Apocalipse 17. Verso 4, alguém quer ler para nós o verso 4? 4:17? Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com imundícias da sua prostituição. Então veja bem, aqui a primeira coisa que fala do seu vestuário. E o seu vestuário era púrpura e escarlata. Então um aspecto feminino. Tá? O púrpura dá um aspecto roxo, né?
quando a irmã White comenta sobre isso aqui, mas vamos apresentar mais um pouquinho mais da ostentação dessa meretriz. Ela diz que ela está adornada de quê? Ouro, pedras preciosas e pérolas. Cálice de ouro também. Então vejam bem, e ela tem um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então vejam bem, vamos imaginar aqui, mentalizar, uma meretriz, ela tem púrpura na cor das suas vestes, ela tem, vamos dizer assim, o ouro, pedras preciosas, pérolas. Então ela tem bastante o quê? Rico, né? Vamos ver como que é definido isso para nós. A cor púrpura escarlata, o ouro, as pérolas e pedras preciosas pintam ao vivo a magnificência extraordinária da pompa ostentadas pela altiva Sé de Roma. Então, isso aqui, irmãos, a irmã White define para nós Roma, o poder romano. E interessante que a irmã White, ao definir isto, se você continuar lendo isso no Grande Conflito, ela vai definir também o papado. Ou seja, uma coisa é quase igual à outra. Uma coisa é intimamente ligada com a outra. Tá? Então não é, vamos dizer assim, duas coisas totalmente distintas. Mas são duas coisas que se formam uma unidade. Diz que ela tem um cálice de ouro. Mas antes de entrar nisso aqui, um cálice de ouro. Ela tem um cálice de ouro. Ontem nós vimos a questão do cálice de ouro. Tá? O ouro representa o quê? O amor. O amor. Então, quando nós temos a cerimônia de Santa Ceia, ou melhor, a ceia que Cristo realizou, ele tomou o cálice. E naquele cálice ele colocou vinho, suco de uva puro. E aquele suco de uva estava representando o sangue derramado de Cristo. Ou seja, o amor de Deus extravasa de tal maneira que Deus, ele é açoitado, Deus sacrifica a si mesmo na pessoa do seu Filho para que você e eu viva. Amém. Esse é o amor de Deus. Deus puniu a si mesmo para que a condenação do pecado não caísse sobre nós. Então teve envolvido lá Judas, o Sinédrio, romanos, soldados, mas porque Deus submeteu na pessoa do seu Filho. E Deus extravasou o seu amor. Então este é o vinho que Deus quer dar para a humanidade. O vinho da salvação. O vinho do seu amor que carrega consequências eternas para que você e eu tenhamos vida. Não é por mero acaso que o livro da vida, mencionado no Apocalipse, é chamado livro da vida do Cordeiro. Ser livro da vida, a única coisa que é escrito lá são os nossos nomes. Mas Deus considera como sendo o seu livro. Deus disse para Moisés: Moisés, este é o meu livro. É o meu livro. Alguém morreu para que eu e você tivéssemos vida. Irmãos, isto é, vamos dizer assim, o amor de Deus. Em Babilônia, no capítulo 5 de Daniel, no passado, o avô de Belsazar vai em Babilônia, pega essas taças do santuário e leva a Babilônia. E chega um momento que ele se sente tão exaltado e diz: não, vamos beber vinho aqui. E começa lá aquela embriaguez, e vocês conhecem a história. E aí vem uma escrita na parede e Deus disse, chegou a conta. O juiz chegou sobre Babilônia. E a história está repetindo agora em Apocalipse 17.
É interessante que Nabucodonosor ele teve respeito para com aqueles vasos e tudo que ele colocou na casa do seu Deus. Para ele aquilo era algo espiritual. Agora o filho, o neto dele já não teve o mesmo respeito. Correto? Essa Babilônia, que é essa meretriz, ela está embriagada? Sim. Que bebida ela tomou para ficar embriagada? Sangue de barco. Olha aqui, irmãos. Deus deu o seu sangue para que você e eu tenham vida. Então, ela quer o sangue das pessoas que Jesus deu a vida por isso. Está vendo por que Deus está... Por que Deus se apresenta como dando o cálice? João, por que Babilônia está recebendo o cálice da fúria de Deus? É por causa das abominações dela. Não é pouca coisa, irmão. Não é só um salmo, é muito mais do que isso. É mais profunda a coisa. Tá? Ela está totalmente num processo de rebelião com Deus. Ela está num processo inverso de Deus. Deus está dando vida para salvar. Deus está morrendo para salvar. Ela está matando para ela reinar. Esse é o cenário do Apocalipse 7. Vamos continuar lendo? Tá? E aí, Apocalipse 7 diz que essa besta, no capítulo, no verso 5, fala da fronte dela. Veja bem, alguém poderia ler? Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, todo mundo aqui conhece já o sentido, né? Aonde está escrito? Na testa. Na testa. Na testa. Na testa está o quê? O nome frontal. Mas o que está na testa? Se você faz mais um pouquinho, está o crânio frontal. E isso tem sentido na profecia. Nós vamos ver isso na profecia, tá? O crânio frontal. O lobo frontal e o crânio. Tá? Então está assim, o cara está dizendo: eu sou a mãe. Né? Eu estou reinando como rainha. Eu não sou viúva. Eu nunca vou ver pranto. Eu nunca vou ver choro. Ninguém vai poder me abalar. Deixa eu viver. Tá? Essa visão do capítulo 17. Mãe das abominações da terra. Se ela é mãe, obviamente, porque ela tem filhas. Outra coisa, irmãos. Vamos lá. Assim como aconteceu no passado, a igreja primitiva corrompeu, assim há de ser no futuro. Como o poder protestante ou as igrejas protestantes que não aceitaram a primeira mensagem em 1840, aí distorce um pouquinho algumas datas, mas o contexto vamos finalizar ali no 54, e aí veio a segunda mensagem em 1854 dizendo: caiu a grande Babilônia. Ou seja, um movimento protestante que tinha as bênçãos de Deus, que eram igrejas, apesar de não possuírem toda a verdade, elas fizeram parte de um propósito de Deus. E aí o que acontece? Elas não atenderam a primeira mensagem sobre a vinda de Cristo. Rejeitando a vinda de Cristo, estavam rejeitando o próprio Cristo. Rejeitando o próprio Cristo, perderam a Cristo de vista. Não souberam aonde estava o Senhor. E aí o Cristo vai adentrar o lugar santíssimo e elas não vão acompanhar isso. E até hoje estão perdidas aí. Não existe santuário, não existe, né? O juízo investigativo não existe, isso aí, os mortos já estão recebendo a glória, não, a lei de Deus não é importante, acabou, é a graça. Então todo esse cenário, ele tem um fundo que começou lá na rejeição da primeira mensagem angélica. E essa queda veio, e até chegar em Apocalipse capítulo 17. Tá? E agora, segundo o Babilônia, agora vai receber a condenação, porque ela foi caindo, e do mesmo jeito que aconteceu no passado, agora esse movimento protestante se une com o Estado para impor os dogmas de Roma. Aí se formou a imagem da besta, uma réplica da besta, uma semelhança com a besta.
Então nós estamos aguardando a imagem da besta. A besta já existe, só falta a imagem da besta aparecer. Quando aparecer a imagem, a besta ela vai voltar ao seu que era. Então isso é a visão. João está dizendo, vem cá, vou te mostrar alguma coisa. Ele é transportado a um deserto. No deserto ele vê uma mulher, e ela está sentada numa besta escarlate, besta repete o nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Não fala de diademas aqui. Diz que ela estava com púrpura, escarlata, pedras preciosas, ouro, pérolas e um cálice de ouro transbordante das abominações, com as imundícias da substituição. No verso 6, quem poderia ler? Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Uma pessoa embriagada, literalmente. Ela está fora de si. Se ela está fora de si, alguém pode assumir o controle dela, não está? Toda pessoa embriagada, ela está no controle de Satanás. Toda. Numa possessão maior ou numa possessão menor. Quando se fala aqui que uma meretriz sentada sobre muitas águas e com o vinho da sua devassidão, ela embriagou os habitantes da terra, neste momento aqui as pessoas estão no total controle de Satanás, dominando a razão delas, dominando a mente delas. E elas são aqui, vamos dizer assim, servas de um anjo servidor com Deus. Então vejam bem a gravidade do pecado. Sim. Uma experiência que estamos numa família e uma senhora ficou possessa e aí ela não, na verdade o mal, né, falou assim que só ia sair dali enquanto houvesse derramamento de sangue. Coisa triste, né? Então, aí a gente vê que até eles acabam falando a verdade, né? Assim, dentro do contexto bíblico, né? E justamente isso é isso mesmo que o mal sempre quer, derramar sangue, né? Então veja bem, irmãos, a meretriz, ela também é alcoólatra. Só que não é cerveja, não é vinho, a sede dela, o sangue, é matar aqueles que estão opostos. Esse é o sentido. Ela não se embriaga com o seu próprio vinho. Ela é consciente da sua rebelião. Ela é consciente que ela está se opondo. E ela, vamos dizer o seguinte, não se embriagou. Então o controle que ela tem do inimigo sobre ela é muito mais acentuado. Se os habitantes estão lá gamoriando, não sabendo discernir como os ninivitas, o que é a mão direita, o que é a mão esquerda, tem sentido ideológico nisso. No final dos tempos, a besta, ela está consciente dos seus atos. E ela está se assemelhando a Caim, o primeiro homicida da terra. E Caim, ele tirou a vida do seu irmão. E Deus dizendo, Caim, a terra está clamando pelo sangue de Abel. Estão entendendo por que Babilônia está recebendo o cálice da ira de Deus? É isso que o anjo inicialmente queria mostrar para o João. João, por que você está recebendo? Porque ela não é boa coisa. Se ela fosse boa coisa, ela não estava nessas condições. Ela está embriagada e ela está sobre uma besta. Okay. Outra coisa. A primeira expressão apareceu que ela estava sentada sobre uma besta. Aliás, sobre as águas, reinando. A segunda, aí está sentada sobre a besta. Então ela vai aparecer sentada em 3 vezes. Vamos continuar lendo.
no verso 7. Alguém pode ler o nosso verso? O anjo me disse: por causa disso te maravilhaste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Aí João ficou assim, irmãos, ó. João, ele teve algumas reações de acordo com aquilo que ele viu. E algumas reações são expressas nas visões do Apocalipse. Mas aqui, irmão, nem as 7 pragas ele viu. Então admirado, assustado, né? Veja bem aqui, né? Grande espanto. Boa coisa. Tá? E aí o anjo vai dizer: João, por que você está espantado? Por que você está admirado? Vou dizer para você o mistério, vou revelar para você o mistério. Você vai saber agora o que é o mistério. Tá? É o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Uma besta, irmãos, ela tem uma finalidade aqui. E ela é um meio de transporte. Para levar quem? A meretriz. Se a besta não leva, a meretriz fica parada. Então veja bem. Isso aqui tem todos os detalhes na profecia são significativos. Tá? Então, e agora vai se apresentar a questão da besta. A primeira coisa, no verso 8, diz lá: é definida a besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Vamos lá. A besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Tá. Quase, no meio adventista, é quase unânime isso aqui. Tá? Essa definição não há muita dificuldade. A gente bota aqui 3 tempos aqui. Uma besta que era passado, uma besta que não é presente e uma besta que estava a aparecer. Futuro. Ela está para subir do abismo. Tá? Quando ela subir do abismo... Só uma coisa, essa palavra está, eu acho que é estará, né? Não pode ser estar, está é presente. Está. Aí eu falo, Vamos lá. Só ver. leia para o senhor ver no 8. 8. Mas aparecerá. Ela não aparece hoje. Aparecerá. Ela está para emergir do abismo. Exatamente, então é estará. Tá, mas não. É porque a palavra ali está, Ela está. a palavra está. Ela está para emergir do abismo. Mas aí só deveria ter colocado está para emergir. Tá, então é o seguinte, aí essa expressão está para emergir, Sim, a ideia do futuro. sim, Sim, só isolado aqui, sim. está A citando palavra para está só, não Tá, faz então correto, tá bom. É. Tá bom? Então, só resumir aqui, né? Mas a expressão, vamos lá, obrigado. Tá? Então, veja bem. Então, o passado, o presente e o futuro. Quando você vai em Apocalipse 13, de 1 a 10, vai ver isso. Tá? Uma besta que reinava, recebeu o trono, o poder e grande autoridade do dragão, e aí ela sofre a pena de morte, e ela deixa de ser. Não é. Mas diz lá que essa ferida vai ser curada, e ela vai voltar a ser o que era antes. O Apocalipse capítulo 13, de 1 a 10, mostra uma besta que era, passa a não ser porque ela sofre pena de morte, mas ela vai voltar a ser. Ou seja, ela vai ressuscitar. Ela sofreu uma ferida mortal. Então, subir do abismo é uma expressão que significa subir dos mortos. Então, alguém que sofreu a ferida mortal e volta a ser aquilo que era. Outra coisa que nós temos que ter aqui é como Satanás reina até onde Deus permite aqui nesse mundo. Ele reina através dos diademas colocados aonde? Na cabeça. Nas cabeças. A besta reina
colocando os diademas aonde? Nos chifres. Chifre governante. Então, Satanás, ele trabalha em cima de 7 impérios mundiais. Ou 7 forças que dominam sobre a terra. Como a besta reina, ela não tem dificuldade de ter um governante terrestre no trono. Desde que ela reine sobre ele. Desde que ele satisfaça o capricho dela. Quando a gente vai para a Europa, nos 1260 anos, a gente vê isso. Os reis tinham coroa. Mas quem governou era Quem governava era Roma. Os reis governavam até onde Roma permitido. permitia. Quando Roma precisava de sacrificar um herege, Ah, eles faziam. ela buscava onde? É. O poder do rei. Na verdade, eles eram vassalos. Vassalos. Tanto é que Apocalipse 17, o último verso vai dizer: a grande Babilônia o quê? Que reina sobre as nações. Que domina. Sobre as nações da terra. Não? Quem estava no Os último reis da verso? terra. Os reis da terra. Ela domina sobre os reis da terra. Ela dita as normas. Irmãos, eu gosto dessas coisas, eu gosto de falar de política. Sem ser político. Então veja bem, eu gosto de acompanhar a política. Tá? E eu acompanhei a política brasileira. E aí eu estou vendo a igreja se unindo, quando eu digo igreja, não a igreja adventista, tá? Os movimentos religiosos se unindo politicamente. Irmãos, é tudo que o diabo precisa. Mas do outro também é tudo que ele quer. Daniel 11 diz que o rei do sul e o rei do norte, eles comem do mesmo pão. Quem acha que são inimigos? Não são. Não são. Não são. Todos fazem o mesmo propósito. Mesmo jogo. O mesmo jogo. E aí eu vejo alguns adventistas, irmãos, cegos para isso. Não estão entendendo o momento profético. Estão entendendo que vai entrar um governante assim, que vai combater assim, ou um governante que vai entrar assim, que vai combater assim. Não é com isso, em nome de Jesus. Entendeu? Foi isso que aconteceu na época de Constantino. O Império Romano em declínio. E aí Constantino começou lá. Opa, deixa eu tomar uma postura dos cristãos aqui. Olha, eu vi uma cruz, me converti. Ah, se converteu? Sim, me converteu. Deixou seus ídolos para... Não. Aí vem, igreja. Vem. E foram. E aí começou a corrupção. Aliás, já estava no caminho da corrupção. Primeiro século, segundo século já começou um declínio. Enquanto ali tinha as perseguições do Império Romano sobre os cristãos, a igreja cresceu. A igreja avançou. Aí o diabo vai mudar de estratégia. Vamos misturar as duas coisas. Vamos juntar igreja e Estado. A igreja. Ok? Pastor, Foi não? vou fazer um comentário sobre essa questão, né, comentando dos reis. Então, isso inclui líderes políticos e líderes religiosos. Isso inclui líderes políticos e líderes religiosos. E a sua pergunta, a sua colocação, ela é essencial. Sim. Se nós não entendermos isso, nós não vamos entender os 10 reis. Sim. Só fazer uma observação no livro Grande Conflito, há 2 semanas atrás, estamos estudando o livro Grande Conflito, outro livro também, mas é especial o Grande Conflito. O Espírito Profecia fala a única salvaguarda, falando sobre a palavra de Deus, que ela é a única salvaguarda nossa. Né? Lá, o Espírito Profecia diz assim, que o mesmo Espírito que houve em Roma foi transferido para o protestantismo. O mesmo Espírito, ou seja, aonde os líderes religiosos, diz assim lá,
somente o clero, né, o mesmo Espírito que está antes um pouco ela falou o seguinte, que somente aos cleros foi dado a significância, ou seja, interpretar as Escrituras. E que isso também foi feito da mesma forma para o protestantismo, né? O mesmo Espírito se passou para o protestantismo. E aí diz assim, e aí muitos são enganados porque não examinam as Escrituras por si mesmos. Claro. Portanto, você guarda isso aí é fundamental, então vamos voltar nisso aí. Quando se fala de 7 bestas, irmãos, nós vemos 4 bestas em Daniel, e elas surgem no grande mar. E nós vemos 3 bestas no Apocalipse. Nós temos um leão com asas, mente do homem, nós temos um urso com 3 costelas, nós temos um leopardo com asas, nós temos um animal com ferro. Então são seres anormais, não são seres comuns. Tá? Então vejam bem, então, nessas 7 bestas estão os 7 diademas. O Satanás governa o mundo através dessas 7 bestas. Uma besta aqui, ela tem parece um cordeiro, mas não é um cordeiro, é uma besta. É uma normalidade da criação. Tá? Deus não criou besta. Deus não criou besta. Besta é fruto de um amálgama. Os animais que eram fruto de amálgama não entraram na Arca de Noé. Tá? E então Satanás não tem o poder de criar, mas a ele foi permitido o poder de deturpar. Então é o seguinte, então essas bestas estão dizendo que Satanás ele trabalha dessa maneira. Fazer mutação genética. Fazer mutação genética. Então ele diz o seguinte, maneira como Deus reina, ou como Deus queria reinar, o diabo diz, vou reinar dessa maneira. A grande dificuldade, nós não temos dificuldade com 6 bestas. Nós encontramos algumas diferenças de pensamento na 7ª besta. Alguns colocam, vamos dizer, mas antes dessa pessoa coloca, quem é o leão? Primeira besta? Babilônia. Segundo? Medo-Pérsia. Grécia. Quarto? Roma. Roma o quê? Roma papal, Roma imperial. Tá? Quinta? 7 cabeças, 7. No caso ali, pastor, acho que a primeira é o contrário, Roma imperial. E Roma papal vem a quinta, né? Quinta, papal. Tá? Roma pagã, Roma imperial, mesma coisa. Isso, Bestas, aí seria, no caso, o protestantismo, a sexta, né? Sexta. Tá? No caso, veja bem, nós temos que colocar primeiramente a nação líder, Estados Unidos. Que seria o cordeiro. Cuja formação é protestante. A base dela é protestante. Tá? E a 7ª cabeça, ou a 7ª besta, ela vem do abismo. Agora, por que nós não devemos incluir a Síria e o Egito aqui? Porque tem uma linha da igreja que coloca e começa às vezes do Egito. Isso. E começa da Síria. Por que a gente não deve colocar o Egito e a Síria? Quando nós vamos à visão de Daniel, ela começa por Babilônia. Não é por acaso. Isso. Não é por acaso. Daniel começa a definir da língua. Deus define Daniel. Como o irmão White definiu? A partir do Egito ou da Síria ou a partir de Babilônia? Deixa eu ver se eu acho aqui o texto dela. Mas antes... Então é isso mesmo, pastor. Isso. Tá. A coroa removida de Israel. O que diz lá? Leia aí. A coroa removida de Israel passou sucessivamente para os reinos de Babilônia, Média Pérsia, Grécia e Roma. Disse Deus, e ela não será mais até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele a darei. O que a irmã White está dizendo? Começa em Babilônia, Está dizendo o seguinte,
estou resumindo algumas coisas aqui, tá? Depois eu tenho os textos bíblicos. Um dia Deus olhou para Davi e disse: Davi, não vai faltar o quê? Rei. Sucessor, rei. Sucessor do seu seu trono. trono. Então, essa coroa, ela deveria estar Em Israel, né? em Israel É. até que viesse Jesus. aquele Quem que pertence irei direito. a ele darei. É. Então, uma profecia desse ano. Esse aqui é um texto, Ezequiel capítulo 21, se não me falha a memória, 26, 27, só confirmando com vocês aqui, tá? Ezequiel? Ezequiel. Capítulo? 21. Deixa eu ver aqui, são 26, 27. Tira o diadema e remove a coroa. Isto, pode ler para nós, 26. Assim diz o Senhor Deus: tira o diadema e remove a coroa. O que é, já não será o mesmo. Será exaltado, humilde e abatido o soberbo. Aonde aconteceu essa profecia? O último rei de Israel veio a Babilônia, destronou tudo, levou o povo cativo, nunca mais levantou o rei de Israel. Mas agora o 27 realmente conclui a história, fala assim: ruína, ruína. As ruínas da reduzirei, e ela já não será, até que venha aquele a quem ela pertence de direito. A ele eu darei. Está ali. Então é o seguinte, qual que é agora o propósito de Deus? E essa coroa fosse colocada em quem? Jesus. O rei dos reis. Quando Jesus aparece, olha aqui pra gente ver. O seu povo vai dizer: nós não temos Rei a não ser rei a César. não ser César. César. Acho que Escolheram o jugo da escravo. quarta besta É. melhor do que o reino de Cristo, melhor do que a liderança de Cristo. Querido, isso é para nós. Olha aqui, irmãos. Então veja bem, quando vem Babilônia e invade Jerusalém, assola o povo de Deus, não se levantou mais rei. Aí o que o diabo fez? Já que não levantou mais rei, essa coroa agora vai ficar em Babilônia. Então, qualquer tentativa de colocar a Síria e Egito foge desta sequência de Daniel, que a irmã White entendeu biblicamente para nós entendermos. Então, eu não posso interpretar Apocalipse 17 sem estar conectado com Daniel. Eu vou cometer um suicídio espiritual, se é que posso dizer essa palavra, tá? E eu tenho que entender o que a irmã White está dizendo. Qual que é a esperança de Deus? Que viesse aquele que tem direito e o povo dizia: esse é o nosso rei. Olha, ele é o nosso rei, ele vai reinar sobre nós. E aí, vocês conhecem a história. Então, irmãos, vai sempre nessa linha. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma Imperial, Roma Papal, Estados Unidos e a sétima cabeça. Vamos continuar lendo? Vamos voltar para Apocalipse. Apocalipse. Vamos dar um tempo aí e falar, tá? Apocalipse 17, o verso 8. Não terminamos o 8 ainda, tá? A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha. Olha, se ela caminha, obviamente ela tem o quê? Pernas, pés. Pés, vai guardando essas coisas, irmão. Mobilidade. Ela tem mobilidade, obrigado. Tá? Ela tem, vamos dizer assim, pés para andar. Lógico, né? Tem pés para andar, né? E ela tem que andar. Ela tem que movimentar. E ela tem que carregar a besta. Só que é um andar, é uma caminhada para a destruição. Agora, essas coisas, depois nós vamos entender porque que Paulo diz lá: quando os homens andarem dizendo paz e segurança, haverá arrependimento e destruição. Tem tudo a ver com isso aqui. E aí, vamos entender essa profecia.
E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Essa besta, irmãos, ela é descrita também numa mesma linguagem no capítulo 13, no verso 8. E adorarão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto dentro da sua mundo. O mesmo sentido, a mesma besta. O que significa isso? Terminou o juízo. E os habitantes da terra que adoram a besta ou admiram a besta, eles estão perdidos. Então João está dando uma visão já do fechamento da porta da graça para lá. Por isso que a igreja é no deserto. A igreja é no deserto. Não tem campo missionário para a igreja mais. Só isolamento, obscuridade. Tá? Por causa disto. E aqueles que não adoram a besta e a sua imagem, é porque os seus nomes estão retidos da vida. Então é interessante que o Apocalipse ele trabalha entre salvos perdidos com várias linguagens. Tá? Por exemplo, o capítulo 14, seara madura e a vinha madura, os cajuva madura, salvos e perdidos. Os 144 mil salvos no final, e os ímpios, os adoradores da besta, o tipo de perdidos. E aqui os perdidos são aqueles que não têm o nome da vida. E os salvos são aqueles que têm o nome da vida. E tanto é que aparece tanto na descrição da primeira besta, em Apocalipse 13, e aparece em Apocalipse 18, dizendo o seguinte: olha, é o mesmo grupo. Tá? Eles se embriagaram, estão adorando, aqui não deve adorar, eles estão espantados cá, mas também estão perdidos. Ok, verso 9, capítulo 17. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Opa, só por aí. Irmãos, a meretriz está sentada aonde primeiramente? Sentada onde? Sentada aonde? Sobre muitas árvores. Depois que ela está montada e sentada. Está montada em cima de uma besta. Tá? A diferença entre sentada e montada, que de um lado ela está reinando, de outro lado ela está recebendo suporte. E agora diz que ela está sentada onde? Na parte da besta. Uma parte da besta. E essa parte é onde? Nas 7 cabeças. Outra coisa. Nós temos, como adventistas, uma tendência de querer interpretar a profecia sem primeiro montar o quadro na mente. Então nós temos que ter uma meretriz sobre muitas águas, depois João é levado para o deserto, ele vê uma besta, em cima de uma besta ele vê uma meretriz chamada Grande Babilônia, e ela está embriagada com o sangue dos santos, o testemunho de Jesus, e depois o anjo começa a explicar a João a visão, e a primeira coisa que João diz: olha, a besta que viste era, não é e passará a ser. E agora o anjo está dizendo: João, vamos um pouquinho mais além. Tá? Além dela estar sentada sobre muitas águas, além dela estar montada numa besta, a parte da besta que ela está sentada são o quê? 7 montes. As 7 cabeças. Essa é a profecia. As 7 cabeças. E aí o anjo vai explicar o que são as 7 cabeças. São 7 o quê? Montes. Pastor, vamos montar um pouquinho as peças do quebra-cabeça aos poucos, tá? Quando fala que a meretriz está sentada sobre muitas águas, podemos entender uma pagã que era império do mundo,
É isso mesmo? É quando muitas águas estavam dominando o mundo. Muitas águas. Pode ser isso Então é o mesmo? seguinte, você coloca isso, só que você vai colocar agora, no mundo de agora, um sistema mais complexo. Sai pro dia de hoje. Você vai ver um envolvimento de forças a mais. Não é só o poder humano. Tá? Certo. Então é o seguinte, Então essa profecia se aplica àquele tempo e agora. tá? Aquele tempo aconteceu, Certo. parcialmente. Agora vai acontecer com os reis de toda a terra. Naquele tempo é a base, né? A base, mais no continente europeu. Tá? E interferência em alguns lugares do mundo. Tá? Agora veja bem, aquele panorama do passado, ele vai ter uma dimensão muito além. Tá? Ele vai ter uma dimensão muito além. Então nós estamos vendo aqui um sistema religioso, apostatado, nós estamos vendo aqui a interferência do poder político, e depois vamos ver a interferência do poder religioso que vem do protestantismo. Sim. O senhor também entende que, assim, talvez por ser da área, né, a gente acaba tendo entendido isso, e por também a gente saber que as mensagens de extrema importância para que nós, como povo de Deus, possamos entender com mais clareza as profecias, é a reforma de saúde. E aí, então, dentro desse contexto político e religioso, também entra as Big Pharmas, né? Ou seja, implantando justamente as suas, vamos dizer assim, implantando esse método de saúde, colocando na mente das pessoas que, olha, esse é o método de saúde, esse é o método que vocês precisam para ter saúde, para vocês estarem seguros das enfermidades e tudo mais, levando também as pessoas a irem para adoração da besta, enfim, para adoração desse sistema, né, todo que é montado. Você também entende que esse seria... Tem algumas, depois eu quero compartilhar mais adiante uma visão, dentro do que você falou, como é que esse poder caminha. Né? Então são as ideias preliminares aqui. Bondoso Pai, e a tua graça, Senhor, o teu santo e bom Espírito, e nos ajude a entender os eventos proféticos. Amém, Senhor Jesus. E nos ajude a entender o teu grande propósito. Preparar a nossa vida. Abençoe, Senhor, o próximo estudo que vamos ter aqui. Em Cristo Jesus. Amém. Amém.